jogos para que a gente pudesse sair o quanto antes dessa zona de desconforto. Eu vejo que a equipe vem crescendo, o Dorival vem implantando tudo o que ele pensa como time, com os jogadores que ele tem. Eu acho que isso é importante. E a gente espera que nesses próximos jogos a vitória venha e que a gente possa sair o quanto antes dessa situação. Rodrigo, queria que você, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores desse grupo. Eu queria que você fizesse uma autocrítica sobre o seu desempenho, o quanto você está satisfeito e coletivamente, esse time está mais pronto desde que o Dorival chegou. Como é que você vê esse time coletivamente para que ele consiga deslanchar na temporada? Cara, primeiro, eu acho que análise individualmente eu procuro analisar para mim, no meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia, principalmente somente para minha família. Eu procuro, acho que o futebol é um esporte coletivo e é difícil a gente falar individualmente porque muitas pessoas encaram isso de uma forma estranha, né? E eu não gosto muito disso. Eu procuro entrar todo dia dentro de campo, trabalhar, me dedicar, fazer o meu melhor. Eu acho que isso é o meu objetivo sempre. Procurar crescer, procurar evoluir, alcançar meus objetivos pessoais também, mas sempre pensando no coletivo. Então, é difícil a gente fazer uma análise individualmente. Eu procuro deixar essa análise para vocês, que vocês fazem quase sempre. Então, isso eu deixo mais para vocês. E a outra? Eu vejo o time crescendo. Claro que é difícil a gente falar em crescimento quando a gente não vence. Principalmente contra alguns times que vêm na tabela de baixo. E eu acho que isso vem nos prejudicando bastante. A maioria dos confrontos diretos com os times que vêm na briga ali embaixo conosco, a gente não vem ganhando. E isso está dificultando a nossa saída da zona de rebaixamento. Mas a gente não pode tirar o mérito da equipe, do crescimento. Hoje a gente está conseguindo ter um time mais sólido, todo mundo marcando, todo mundo se ajudando, e isso a gente tem que exaltar, porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil isso, encontrar numa equipe, ainda mais com uma troca de treinador. O treinador somente um mês no elenco, conhecendo os jogadores mais por vídeos. O Dorival conversava com a gente tinha muito pouco tempo de trabalho, a gente vem tendo chance de trabalhar mais agora, então eu acho que o time vem crescendo, né? No momento certo, a gente está muito confiante que as vitórias vão aparecer no momento certo para a gente sair e a gente começar a pensar um pouco mais lá na frente. Rodrigo, são duas questões. A primeira, um clássico por si só já é um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, mas pelo momento das duas equipes, Palmeiras depois da eliminação na Libertadores, vive esse momento turbulento, o São Paulo na zona de rebaixamento. O que você acha que isso pode trazer para dentro de campo, para esse jogo, para esse clássico? Olha, duas equipes que precisam vencer, isso é óbvio, e eu acho que independente da fase do Palmeiras, a fase do São Paulo, o clássico é decidido em detalhes, é um jogo diferente, um jogo à parte. Então a gente precisa estar bem concentrado para que a gente possa vencer. Independente se o Palmeiras perdeu o jogo passado, dentro de casa, como eu disse, o clássico é um jogo totalmente diferente, é um jogo que motiva ainda mais o jogador entra ainda mais pilhado, então a gente precisa estar bem atento para que a gente possa fazer uma boa partida, uma partida sólida, com consciência, com tranquilidade, para que a gente possa conseguir essa vitória que vai ser importante para nós. Outra questão polêmica, um assunto delicado, mas o Pinotti comentou o legado do Rogério Ceni e depois o Michael Beale teve uma reação. Eu queria que você falasse, você que viveu esses dois momentos, é um jogador importante do time, qual que foi o legado do Rogério Ceni para esse time do São Paulo de hoje? Mas ele falou isso publicamente? Não, ele falou numa reunião e foi divulgado e depois o Michael Beale... Porque eu não vi nada disso publicamente. Mas é complicado a gente falar sobre isso, né? Eu Rogério como um grande ídolo, uma grande pessoa para mim. Tive a felicidade enorme de poder trabalhar com ele como jogador, de jogar no time dele e logo em seguida como treinador. Acho que
tivemos um começo de campeonato paulista muito bom, nosso time surpreendendo muito, fazendo muitos gols, uma equipe muito competitiva. Eu acho que depois a gente teve algumas eliminações, algumas derrotas, que isso fez com que a equipe caísse de produção. Isso é natural, as críticas, é natural as pessoas falarem, não estou dizendo do Pinotti, as pessoas falarem que o trabalho não foi bem feito, mas a gente agradece tudo o que ele fez por nós, mas hoje é outra vida, outro treinador, a gente tem que pensar para frente, esquecer o que aconteceu. Hoje a gente se encontra numa tabela que o São Paulo não pode estar, então a gente tem que pensar para frente, tem que pensar que hoje o treinador é o Dorival. O Dorival está há 40 dias conosco e a gente espera que ele possa nos orientar, que ele possa mostrar toda a experiência e o trabalho que ele fez no Santos e em todas as outras equipes para que a gente possa sair dessa situação. Hoje a gente tem que pensar assim. Rodrigo, estou aqui na tua frente. Vou nessa linha também, por favor, já que você estava falando do Dorival. Antes do jogo contra o Cruzeiro, ele já teve semana cheia, teve mais essa contra o Avaí, vai haver mais, né, semanas de trabalho, né, mais tempo. Você falou há pouco que ele ainda não teve muito tempo, está nesse processo, né, está vendo os vídeos, conhecendo vocês. E o contrário? A gente viu o treinamento agora, por exemplo, esse 4 contra 4, como já vi em outros dias. Como é que está esse estágio de vocês conhecendo esse trabalho dele, no treinamento e, claro, também o que pode se refletir nos jogos? Então, é a segunda semana cheia. Acho que é a segunda, né? Segunda semana cheia de trabalho e os trabalhos vêm sendo muito intensos. E a gente vem eu acho que é nítido para nós, principalmente, que a gente está todos os dias aqui treinando, fazendo o trabalho, e a gente consegue enxergar a mudança radical do nosso time, principalmente quando a gente está sem a bola, a pressão, a marcação, quando perde a bola, a reação rápida, e eu acho que isso é importante, isso é fruto do trabalho do Dorival. Desde o começo ele cobrava bastante isso, no pouco tempo que a gente tinha, ele cobrava bastante isso. Muitas vezes não era dentro de campo, mas era fora, era conversando, na base dos vídeos, mostrando alguns lances nossos, dos jogos anteriores, mostrando vídeo de outras equipes. Então eu acho que isso faz toda a diferença. E hoje, com 2 semanas de trabalho, a gente vê que dentro de campo, que é onde a gente gosta de estar, onde a gente gosta de trabalhar, e a gente vê que a gente vem crescendo nisso. Esse trabalho 4 para 4, montando a linha, nunca desarrumar a linha, para não ter infiltração por dentro. E isso a gente vem melhorando bastante nos jogos. Nesse jogo contra o Avaí, a gente teve um chute no gol, que foi o pênalti e o gol do Avaí. Depois, se a gente for ver o jogo todo, a gente teve o domínio. Então, eu acho que isso faz com que a gente ganhe confiança, que a gente acredite ainda mais no trabalho do Dorival e a gente acredite em nós mesmos. Porque eu acho que isso aí é o mais importante. A gente confiar que a gente está fazendo as coisas certas. E no momento certo a gente vai sair dessa situação. Rodrigo, queria que você fizesse uma comparação, aqui, entre o time de 2013, que também brigou para fugir do rebaixamento, e esse de agora. E uma outra pergunta só que eu queria saber, que no fim do ano passado você disse que o time tinha alguns jogadores sem tanto comprometimento. Você acha que esse ano é diferente? Olha, em 2013 a gente passou um momento igual, né? Muita dificuldade. Primeiro com o Paulo Autuori, depois o Muricy vindo, e a gente conseguiu sair dessa zona na zona de rebaixamento. Conseguimos... depois com o Muricy. É difícil a gente comparar time. Eu acho que, principalmente quando você vive uma situação dessa, né? Quando você vive uma situação dessa, nenhum jogador presta, essa é a verdade. Mas a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe que a gente trabalha, a gente se dedica para que a gente saia dessa situação quanto antes. E hoje a gente vive nesse momento difícil, mas com bastante calma, com bastante tranquilidade e confiança que a gente tem condições de sair dessa situação. Então, é seguir trabalhando, é seguir evoluindo para que a gente possa sair. A outra? No ano passado você disse para os jogadores que não tinham tanto comprometimento. Você acha que esse ano... Olha, eu vejo a postura totalmente diferente. Temos jogadores mais experientes hoje. Temos jogadores que eu acho que sabe a grandeza desse clube, sabe o que representa vestir essa camisa.
E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa sair dessa situação, porque jogadores assim sabem a grandeza desse clube, sabem o peso que é vestir essa camisa e sabem eu acho que a parte negativa na carreira que vai ficar se caso a gente não sair dessa situação. Então, eu acho que isso aí é o mais importante no jogador. Rodrigo, aqui no canto. Você tinha falado sobre a situação do Clássico, né? Comentou sobre a importância de vencer um Clássico, os dois times precisando da vitória do campeonato, mas queria que você falasse sobre um outro tema relacionado ao Clássico também. O São Paulo nunca venceu na Arena do Palmeiras, foram 4 partidas e 4 derrotas. Como é que vocês, jogadores, enxergam isso? Que está na hora de vencer, esse é o nosso pensamento. Eu acho que a gente nunca venceu lá, né? Sabemos a qualidade do time do Palmeiras, sabemos da força que eles têm lá dentro, mas é o momento da gente vencer. É o momento que a gente precisa, não só da vitória, mas de uma vitória convincente, como a gente teve no Morumbi contra eles, ganhamos de 2-0, num momento muito difícil, onde ninguém acreditava que a gente venceria, e a gente venceu, diante de todas as desconfianças. Então, sabemos que temos condições disso. Vamos trabalhar bem essa semana, corrigir todas as coisas, ouvir tudo que o Dorival tem para falar para nós e com muita tranquilidade, com muita calma, a gente vai fazer um belíssimo jogo e a gente vai conseguir essa vitória. Rodrigo, outra pergunta seria sobre o Bruno Alves. Queria que você falasse um pouco sobre a nova contratação de São Paulo. Ele treinou hoje junto com o elenco. O que você conseguiu perceber dele? O que você acha desse jogador? Como que ele pode contribuir para o São Paulo, especialmente na defesa? Cara, eu acompanhei muito pouco ele no Figueirense. Joguei algumas vezes contra ele, mas não tô lembrado. Mas hoje no treino deu para ver que vai ser um cara que vai nos ajudar bastante, um cara firme, um cara que sabe jogar com os pés. Então a gente fica feliz. Fica feliz que ele esteja aqui conosco. A gente deseja muita boa sorte para ele. Conversei um pouco com ele quando eu cheguei. E a gente espera que ele seja muito feliz aqui com a camisa do São Paulo. Rodrigo, queria que você falasse sobre a importância hoje que o Hernanes, né, tem para essa equipe, seja na qualidade da bola parada, nos gols, de pênalti ou de faltas, e também no protagonismo, né? Você estava falando sobre jogadores com identificação, né? O Hernanes é tão fundamental hoje que não dá para imaginar essa caminhada até o fim do ano sem ele? O Hernanes é um craque, né? Acho que eu sou um grande admirador do futebol dele, sempre fui, e a gente fica feliz que a gente tenha ele hoje conosco. Eu acho que hoje ele vem sendo muito importante para nós, não só com os gols, mas com a sua experiência, com a sua forma de jogar, com a sua forma de pensar, de orientar. Eu acho que isso é importantíssimo. Então a gente fica muito feliz, a gente espera que ele possa fazer cada dia mais gols com a camisa de São Paulo, que ele possa nos ajudar cada vez mais e que a gente possa sair juntos dessa situação. Ele veio para isso, ele veio para nos ajudar, com a identificação que ele tem com o clube, com a torcida. Ele sabia do momento difícil do São Paulo. Não é qualquer jogador que encara uma situação dessa para voltar para o São Paulo, então isso aí tem que ser uma valorização para ele. Então a gente fica feliz e espera que ele possa nos ajudar bastante. Rodrigo, nos últimos clássicos contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras, digamos assim, que clássico, aquela velha máxima, não tem favorito, né? Mas o Palmeiras teve mais investimento nos últimos anos, disputava a Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil e tal. E pela primeira vez agora, no Allianz Parque, vocês vão encarar o Palmeiras em crise. Palmeiras numa crise braba aí. Você acha que realmente que isso não pode facilitar, digamos, as coisas? A torcida palmeirense não está tão feliz com o time, isso não pode pressioná-los ainda mais e tal? Olha, eu por mais que eu seja jovem, mas já tenho um pouco de experiência nisso, eu acho que isso aí motiva ainda mais, pelo fato da dificuldade deles, por eles ter perdido o último jogo em casa, e agora eles têm que mostrar, tem que reverter essa situação, e não tem vitória melhor como num clássico. Então isso pode ter certeza vai motivá-los ainda mais. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. Temos que entrar muito concentrados, sabendo que eles vão tentar reverter essa situação em cima do São Paulo, por ser um clássico,
para mostrar para a torcida que o time deles é forte, que eles têm condições em ir para a Libertadores, que é o grande objetivo deles hoje. Então a gente precisa estar bem atento nisso e sabendo que temos condições de vencer. Como vencemos no Morumbi, podemos vencer muito bem na Arena. Rodrigo, boa noite. Eu queria que você comentasse para a gente a importância de conseguir bons resultados numa sequência mais próxima para evitar até um desgaste maior, uma dificuldade maior no final, na reta final de campeonato. Esse é o objetivo. Sabemos que quando você começa a entrar nas últimas rodadas e você está numa zona de desconforto, a pressão ainda é maior, né? Então a gente espera que a gente possa sair dessa situação o quanto antes, para que a gente não deixe para as últimas rodadas. Ano passado a gente não entrou na zona de rebaixamento, mas a gente ficou beirando a zona do rebaixamento, acho que até a 12ª, 13ª rodada, alguma coisa assim, que foi no jogo contra o Fluminense. Então foi ali que a gente deu uma aliviada, que a gente ganhou o jogo, logo em seguida a gente teve um jogo em casa contra a Ponte Preta e a gente conseguiu dar uma respirada. Então a gente espera que isso seja o quanto antes. E não pode passar desses próximos jogos. Temos jogos decisivos, jogos contra concorrentes diretos e a gente precisa vencer para que a gente não possa, para que a gente não deixe, principalmente os concorrentes diretos, distanciar o quanto mais, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo, vencer os jogos, somar pontos, para que a gente possa passo a passo sair dessa situação. O Rodrigo, você está falando no começo sobre a marca negativa na carreira de um jogador, que é um eventual rebaixamento num clube como São Paulo, que nunca caiu. Para você, que é um cara que é criado aqui, está aqui há muito tempo, muitos anos, o que passa na tua cabeça sobre quando você pensa sobre essa possibilidade de viver isso, porque você já brigou contra isso outras vezes aqui, e em cima disso que você falou agora de não deixar para as últimas rodadas, essa pressão, se você vai deixando chegar, fica muito difícil de lidar com isso no dia a dia? Olha, por eu ser um jogador que foi formado na base, por ter sido sempre São Paulino, para mim seria um desgosto muito grande. Passar por essa frustração na minha carreira, ainda mais no clube que eu amo de coração. Então, pode ter certeza que se depender não só de mim, como de todos os jogadores, como eu venho vendo a cada dia de treinamento, a cada dia que a gente entra dentro do CT, a gente entra para trabalhar sério, se dedicando, tentando sair o quanto antes dessa situação. Então, pode ter certeza que não vai faltar empenho, vontade de cada um dos jogadores. E a gente vai sair o quanto antes dessa situação. A outra? Com certeza. Já é uma pressão muito grande vestir essa camisa e ainda mais quando você vive uma situação difícil como a gente está. Então, é por isso que eu sempre falo, a gente precisa vencer os jogos o quanto antes, somar pontos, sair o quanto antes dessa zona de desconforto, para que a gente possa trabalhar um pouco mais tranquilo. Para a gente, não digo pensar lá na frente, porque eu acho que a gente tem que viver um jogo de cada vez, vencer o primeiro jogo, para depois vencer o segundo e assim consequentemente, porque não adianta a gente ficar pensando, muitas vezes a gente ganha um jogo, a gente pensa na Libertadores, não é assim. A gente tem que pensar em sair primeiro dessa zona de desconforto. Primeiro somar pontos, ganhar o primeiro jogo, para depois ganhar o segundo, embalar o quanto antes para que a gente possa sair dessa situação e não deixar para as últimas rodadas, porque a gente sabe da dificuldade. Nas últimas rodadas as coisas às vezes não acontecem da forma como a gente espera e aí vai ser uma dificuldade muito grande. Muito obrigado, Rodrigo. Fechamos aqui a entrevista coletiva. São Paulo que volta a treinar amanhã cedo às 9h30 com entrevista logo em seguida. Obrigado.